Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e obter a salvação na eternidade. Liturgia referente ao domingo, dia 29 de setembro de 2024, 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o Glória eu creio, prefácio do domingo, na segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Tudo quanto nos fizeste, Senhor, com verdadeira justiça, o fizestes porque pecamos contra vós, e não obedecemos a vossos mandamentos. Mas dai glória ao vosso nome, tratai-nos conforme a grandeza da vossa misericórdia. Olha, é um trecho de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 31, 29, 43 e 42. Agora, a oração da coleta. Rezemos. Ó Deus, que mostrai vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai em nós a vossa graça, para que, correndo ao encontro das vossas promessas, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículos do 25 ao 29. Naqueles dias o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito pousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés, desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo número... Atenção, você que é presidente de celebração e acessa aqui meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. O Salmo é o número 18 na Bíblia Vulgata e número 19 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º, 10º, 12, 13 e 14. Refrão 8º A e 9º A. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Repitamos: a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita,
alegria ao coração. E vosso servo, instruído por eles, se empenha em guardá-los. Mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. E preservai o vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. E assim, puro, eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Repitamos: a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Tiago, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 17, versículo 17, e depois vamos proclamá-lo com Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 43, 45, 47 e 48. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, orienta e dá vigor. Na verdade santifica vosso povo, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre este Evangelho. Nós temos aqui uma reflexão do Anuário Sagrado Coração de Jesus.
É um texto de Patrícia Moraes. Jesus chama a atenção para a famosa pedra de tropeço. Ou seja, obstáculos ou más intenções que muitas vezes estão no nosso cotidiano e que nos desviam do reto caminho. Mas quando a pedra do caminho sou eu, o que acontece? E quando algo é bom em si mesmo, mas que causa sofrimento para mim ou para o próximo, o que acontece? É preciso ter uma boa disposição para abrir mão de coisas ou de atitudes que são motivo de inquietação ou de queda para alguém. Autoconhecimento e senso crítico ajudam a manter o foco no que é importante, no que faz sentido para estar junto ao Senhor, ser fiel aos seus mandamentos e corresponder ao seu amor. Renúncia é uma palavra que temos muita dificuldade em praticar, mas é a única possível para não ter objeto ou motivo de escândalo. Muito genérica essa interpretação do Evangelho. Vamos a Antônio Carlos Santini, que tem a sua liturgia comentada com o título Quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, versículos do 38 ao 43, 45, 47 e 48. Já sabemos que o Espírito sopra onde quer, conforme João capítulo 3, versículo 8. O Concílio Vaticano II reconheceu a existência de semente da palavra, que está no documento Ad Gentes, número 11, em todos os povos e sociedades. Por isso mesmo, ninguém deve espantar-se de que Deus venha a agir por meio de pessoas de boa vontade que não pertencem à nossa igreja, não professam a nossa fé e nem mesmo tenham sido batizadas. Então, Deus vem agir por meio de pessoas de boa vontade, é possível. A tentação que nos assalta é de assumir uma atitude exclusivista, apresentando nosso modo de ser como único caminho e, ao mesmo tempo, condenando à exclusão ou ao inferno todos os diferentes que não têm a carteirinha do nosso clube. Trata-se de uma atitude tipicamente sectária, que não admite nenhum bem fora de seu próprio quintal. Este lamentável partidarismo pode ser agravado a ponto de sentirmos ciúmes quando Deus age através de outros grupos, movimentos ou pessoas. Em lugar de nos alegrarmos com o bem realizado, assumimos atitude de crítica. Apontamos falhas e defeitos, zombamos acidamente daquilo que não temos a possibilidade ou a coragem de imitar. Um caso concreto em nossos dias diz respeito aos movimentos e comunidades novas onde o dedo de Deus se faz visível quando eles assumem diaconias, cuidam de moradores de rua, alimentam os pobres, acolhem menores abandonados, reavivam a adoração. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Muitos pregam um evangelho exigente. Se nosso grupo, paróquia ou instituto está morno, será ainda maior risco de apontar um dedo acusador contra estes irmãos que se esforçam por dar uma resposta a Deus que chama a amar. Jesus não poderia ser mais claro. Quem não é contra nós é por nós. Se temos sensibilidade eclesial, perceberemos que a igreja se enriquece com a diversidade dos carismas, por mais estranhos que eles tenham sido na história, como os estilitas, que passavam a vida sobre uma coluna, os eremitas do deserto, como Charles de Foucault, em pleno século XX, ou os loucos de Deus, andarilhos, que palmilhavam continuamente as estradas da estepe russa. Os contemplativos, no silêncio, rezarão pelos missionários das aldeias indígenas. Os agentes que fazem a animação das associações de bairro darão graças a Deus pelo louvor barulhento de seus irmãos carismáticos. E o reino de Deus crescerá no meio de nós.
Reconheço o dedo de Deus no meio dos meus irmãos diferentes de mim? É uma pergunta que fica. Ou cedo a crítica, a calúnia e a maledicência? Pense nisso, irmãos e irmãs. Orai sem cessar. Oh, como é bom e agradável, irmãos unidos, viverem juntos. Salmo 133, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia 29 de setembro. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, 3 arcanjos mencionados na Sagrada Escritura. São Miguel, que significa quem como Deus, é o príncipe da milícia celeste. São Gabriel significa força de Deus, é o anunciador das revelações divinas. São Rafael, que significa Deus curou, é o guia. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrados antes em datas diferentes. Com as reformas do Concílio Vaticano II, agora são recordados num só dia. A memória litúrgica ocorre em 29 de setembro. A Bíblia os lembra com missões específicas. Miguel, o adversário de Satanás, Gabriel, o anunciador, e Rafael, o ajudante. O título de arcanjo deriva da ideia de uma corte celestial na qual os anjos estão presentes de acordo com diferentes graus e dignidade. Miguel, Gabriel e Rafael ocupam as esferas mais altas das hierarquias angelicais ou angélicas, com a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo que tornam presente e perceptível a sua proximidade salvífica. O arcanjo Miguel é o príncipe que luta contra o mal, de cujos assaltos defende perenemente a fé e a Igreja. É reconhecido seu poder de intercessão com veneração tanto no Oriente quanto no Ocidente. São incontáveis as catedrais, santuários, mosteiros e capelas dedicados a São Miguel. Seu nome é citado 5 vezes na Sagrada Escritura e deriva da expressão Micael, ou seja, quem é como Deus. O anjo Gabriel fez o anúncio a Maria. No Evangelho de Lucas lemos: foi enviado. Logo, é mensageiro de Deus, encarregado de explicar à Virgem, prometida a um homem da casa de Davi chamado José, o modo com o qual Deus deveria se encarnar. Mencionado várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, Gabriel é mensageiro por excelência, padroeiro das comunicações e da Rádio Vaticano. Os episódios bíblicos são narrados no livro do profeta Daniel, para explicar-lhe o significado de uma visão misteriosa, em Daniel capítulo 8, versículos do 15 ao 18, e pré-anunciando certos eventos, Daniel 9, versículos do 20 ao 27. No Evangelho de Lucas, ele comunica a Zacarias o nascimento de seu filho João, Lucas 1, versículos de 8 a 20. A história do arcanjo Rafael é narrada no livro de Tobias, na época da revolta dos Macabeus. O núcleo central do livro é a viagem empreendida por Tobias com acompanhamento de outro viajante para recuperar numa terra distante um crédito de seu pai que se tornou indigente. Durante uma parada no rio Tigre, um grande peixe atacou o jovem, que se assustou, mas depois, encorajado pelo viajante, que era o arcanjo Rafael disfarçado, pegou o peixe por orientação do viajante, arrancou o coração, o fígado e a bílis e os colocou no alforje. Quando estavam quase chegando ao destino final, o arcanjo insistiu para que Tobias se hospedasse na família de alguns parentes, onde conheceu sua prima Sara, que a lei de Moisés lhe reservou como esposa.
A jovem já estava comprometida com 7 homens, todos assassinados no tálamo nupcial pelo demônio Asmodeus, por ciúme da jovem. Sara casou-se com Tobias. A nova tentativa de Asmodeus foi derrotada pelo coração e o fígado do peixe que o viajante sugeriu colocar em um braseiro para que a fumaça afugentasse o demônio. Depois do casamento, Tobias voltou para a casa paterna e quis recompensar o viajante por toda a sua ajuda. Chamando de lado pai e filho, o viajante revelou a sua identidade. Explicou-lhes que, devido às orações e caridade deles, ele havia sido enviado por Deus para curá-los e guiá-los. E falando de si mesmo, lhes disse: Eu sou Rafael, um dos 7 anjos, sempre prontos para entrar na presença da majestade do Senhor. Olha que história bonita, né? Dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Santo do dia 29 de setembro, São Ciríaco, anacoreta. Faleceu em 557. Viveu cerca de 90 anos em grutas nos arredores de Belém e foi grande defensor da ortodoxia contra os erros origenistas. Santo do dia 29 de setembro, São Maurício Abade. Faleceu em 1191. Foi superior do mosteiro cisterciense de Langonnet, na França, e mais tarde da abadia de Carnouet, por ele fundada. Santo do dia 29 de setembro, São João de Ducla, sacerdote, faleceu em 1484, foi um franciscano polonês, apóstolo do confessionário e do púlpito. Santo do dia 29 de setembro, São Renato Goupil, mártir, faleceu em 1642. Foi ajudante nas missões jesuítas no Canadá. Renato Goupil foi preso e morto pelos iroqueses quando perceberam que ensinava aos meninos o sinal da cruz. Santo do dia 29 de setembro, Beato Carlos de Blois, leigo, faleceu em 1364, sendo duque da Bretanha. Desejou entrar na ordem franciscana, mas constrangido a reivindicar o principado, suportou com firmeza de ânimo as tribulações da prisão e foi morto em combate, junto de Auray, na França. De acordo com o endereço eletrônico fraternidades são... Deixa eu ver o nome. De acordo com o endereço eletrônico fraternidadessaogilberto.blogspot.com, Carlos de Blois, duque da Bretanha, nascido em 1320, era por parte de mãe sobrinho do rei de França, Filipe VI. Aos 17 anos recebeu por esposa a sobrinha e natural herdeira do duque de Bretanha, João III. Quando 3 anos mais tarde ele faleceu, Carlos teve de recorrer às armas para defender os direitos da esposa contra João Montfort, meio-irmão do defunto, que reivindicava o ducado. Essa guerra de sucessão, integrada na Guerra dos 100 Anos, transformou a Bretanha num campo de batalha, onde se enfrentaram a França e a Inglaterra, aliados dos 2 partidos rivais. Carlos sentiu-se na obrigação de pegar em armas, embora fosse mais propenso à vida de oração e contemplação. Entre 1341 e 1347, o pendor da guerra foi-lhe favorável e permitiu-lhe ornamentar a igreja dos franciscanos de Guinamp e mandar construir uma capela real dedicada ao bispo São Luís de Anjou. Nela professou a regra da Ordem Terceira Franciscana Secular, que durante toda a vida se esforçou por observar. Aos 20 de junho de 1347 foi feito prisioneiro
e começou uma das etapas mais dolorosas da sua vida, sobretudo quando foi transferido para uma prisão em Londres entre 1348 e 1356. Aproveitou esses anos para escrever a biografia do seu santo predileto, Santo Ivo da Bretanha, cuja canonização tinha pedido ao Papa. Livre, enfim, da prisão, pôde gozar de uma paz relativa, mas pouco duradoura. Em 1363, tornou a eclodir a guerra, apesar dos esforços de arbitragem, e no dia 29 de setembro de 1364, Carlos sucumbia na Batalha de Auray. O seu corpo, com o hábito franciscano a encobrir o cilício que sempre usava, foi inumado na igreja dos frades menores de Guinamp. O povo começou logo a venerá-lo como santo. 7 anos após a morte, a viúva iniciou as diligências destinadas à sua canonização. Finalmente foi beatificado pelo Papa Pio X. Santo do dia 29 de setembro, Beato Nicolau de Furca Palena, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1449. Foi um religioso da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo. Fundou em Roma o mosteiro de Santo Onofre, onde faleceu aos 100 anos de idade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas é a melhor, porque Deus é onisciente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados. Aqueles que forem salvos, aqueles que aceitarem Cristo como Deus. Creia em Jesus Cristo como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na vida eterna, junto com todos os santos, os anjos de Deus, com todos os que se salvarem. E estaremos tendo a visão beatífica do nosso Deus vivo. Shalom Adonai. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/ no Instagram.